Pessoal, como última aula desse bloco 2 aqui, né, vamos falar um pouquinho das estatísticas de análise, para vocês entenderem o que está acontecendo ali, aquele tanto de número que a gente vê quando passam alguma datação em jaconologia para a gente, tá bom? Vamos falar de forma rápida aqui, mas claro, vocês podem estudar sobre essas coisas em qualquer livro de estatística. Então, vamos lá, tem alguns termos que a gente tem que definir, né? Erro, apesar desses termos ser usados aí de forma mais ou menos solta, né, para a gente poder falar de uma forma mais profissional, né, a gente fala de erro de um valor único, por exemplo, 0,1. Não pode ser conhecido se a gente não tem com o que comparar o valor de um padrão ou o valor real, né, para saber qual que é o erro da sua análise em relação àquele valor real. Agora, a incerteza já é um intervalo de valores. Por exemplo, a gente está pondo aqui 100 mais ou menos 5. Né? Dentre os quais, dentro desse intervalo, ou seja, entre 95 e 105, a gente espera que o valor real esteja, né? Então, quando eu falo 100 mais ou menos 5, eu quero dizer que eu espero que o valor real esteja entre 95 e 105, né? Isso dentro de um certo nível de probabilidade ou de um nome mais cientificamente correto, é intervalo de confiança, né? Intervalo de confiança que a gente coloca aí onde é que está o nosso, qual que é a consideração que a gente está tendo de desvio padrão. Vamos ver o que é isso aí. Intervalo de confiança, então, indica quantas medidas encontram-se dentro do intervalo de valores definido pela incerteza. Tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala um sigma, a gente quer dizer que 68,27% das vezes que a gente mediu aquele valor, ele caiu dentro desse intervalo de confiança aqui de 100 a... Desculpa, dentro dessa incerteza de 100 a mais ou menos 5. Quer dizer que em cerca de 30% das vezes, o seu valor vai estar abaixo de 95 ou acima de 105. Né? 2 sigma, 95,43%. Quer dizer que 95,43% das vezes que você mediu, o seu valor caiu entre 95 e 105. Né? Quer dizer que tem um pouco mais de 4% de vezes ali em que o seu valor pode estar abaixo de 95 ou acima de 105. Quer dizer, tem 4,pouco% de chance de estar fora disso. E aí você pode ir aumentando para 3 sigma, 4 sigma ou 95%, por exemplo. Né? Na jaconologia, normalmente a gente deveria usar, para mim, apenas 2 sigma ou 95%. Né? Às vezes a gente especifica 95%, porque 2 sigma não é exatamente 95%, é 95,43%. Né? Usa-se 2 sigma e 1 sigma. Vamos ver a diferença que dá isso aí para vocês entenderem. Né? Então, por exemplo, 100 mais ou menos sigma, mais ou menos 5, 1 sigma, significa que pelo menos 68,27% das vezes que você mediu, aquele valor está entre 95 e 105. Que é uma diferença de uns termos que a gente usa entre precisão e acurácia. Né? O que acontece? Precisão é quantas vezes você consegue repetir aquele mesmo valor. Né? Todas as vezes que você mede, ele vai estar repetindo naquele mesmo ponto. Aquele mesmo valor ali. Já a acurácia é quão próximo do valor real o seu valor está. Tá bom? Então aqui, por exemplo, a menina aqui está tentando atirar uma flecha no alvo e quase toda vez que ela está atirando, está atingindo bem no meio do alvo aí, né, onde ela quer atingir. Então isso aqui é um exemplo de uma análise precisa e acurada, tá certo? E aí vamos dizer, depois ela atira mais flechas nesse alvo, ela está atingindo todas as flechas no mesmo lugar, então ela é bastante precisa. Só que ela está atingindo longe do centro, então ela é precisa, mas não é acurada, tá certo? Está bem longe lá do que ela quer atingir. E aqui a gente está exemplificando isso em relação ao valor real. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 análises, né? As 6 dentro da incerteza, a incerteza aqui está entre esse valor máximo e esse valor mínimo, né? Estão dentro do valor real. No segundo caso aqui, 6 análises. As 6 estão muito concordantes uma com a outra, né? Bem precisas, vamos dizer, mas longe do valor real, então não é acurado. Já nesse caso aqui, ó, ela jogou um monte de flecha lá, as flechas não estão atingindo no centro, mas se você fizer uma média de todos esses lugares que ela atingiu, vai dar mais ou menos no centro. Então, lá, é uma datação ou uma análise que é acurada, porque está próximo do real, mas não é precisa, né? Ela quase nunca consegue repetir o mesmo valor. Tá? Aqui nesse caso, né, ela jogou flecha para todo que é lado, atingiu uma aqui, outra ali, outra lá na árvore, outra lá com a pé do passarinho. Então aqui é o exemplo da bagunça total, né? A análise não é nem precisa nem acurada. Tá?
No outro caso aqui, ó, ela atingiu várias flechas lá próximo de onde ela queria atingir, mas algumas análises ficam fora, né? Atinge fora. Então, é uma coisa precisa, uma análise precisa, mas tem um alto espalhamento, né? Às vezes acontecem alguns problemas aí que essas flechas ficam espalhadas, né? E nesse caso aqui, ó, não é precisa e tal, ela tá cada hora atingindo um ponto diferente, mas é com baixo espalhamento, e com isso a gente consegue uma coisa próxima da real. O importante para vocês entenderem aqui é que precisão é quantas vezes você repete o mesmo valor. Acurácia é como você consegue se aproximar do valor real, né? Como saber se a sua amostra, a sua análise é acurada? Normalmente você analisa junto um padrão que você sabe o valor real dele, né? Então, quanto mais próximo o valor que você consegue está chegando do valor do padrão, você vai ter uma ideia melhor se a sua análise da sua amostra desconhecida está próximo do valor real dela ou não, né? Usando um padrão secundário para poder aferir a acurácia, tá bom? E a precisão você vai aferir sabendo quantas vezes você consegue repetir a sua mesma análise, né? Bom, então o que acontece aqui é para a gente entender o que quer dizer essa coisa de 1 sigma e 2 sigma na realidade, né? Em termos geométricos. Quando você vai medir a sua amostra no espectrômetro, né, as razões isotópicas dela, você não faz uma medição só da razão isotópica, você deixa o seu espectrômetro medindo por algum tempo, né? No caso aqui eu coloquei um tempo, exemplo, de 20 minutos. E dentro desses 20 minutos ele fez ali 1, 2, 3, 4, umas 20 análises, tá bom? Cada janelinha de tempo ele analisou. E a cada momento ele conseguiu razões ali isotópicas, né, que estão variando. Isso ocorre por vários problemas, né? Você tem que manter um sinal estável no seu espectrômetro, né? Viés de massas que ocorre dentro do espectrômetro. Tudo isso a gente vai falar na aula sobre espectrometria de massas. Mas o que acontece é que, para a maioria dos dados em geocronologia, a maioria dos dados na natureza, na verdade, quando você mede por algum tempo, né, faz uma distribuição estatística, você vai ver que esses dados tendem a conformar, se a gente pegar, isso aqui seria uma visão em mapa, se a gente fizer um perfil nesse vale de dados aqui, né, nesse pico de dados, eles vão fazer um formato que é esse formato que a gente conhece como gaussiana, né? É a tal distribuição normal unimodal simétrica, né? Só tem uma moda e é simétrica dos dados, né? Isso que a gente chama de curva ensino ou gaussiana. Bom, no caso da distribuição de dados dessa forma, a moda é igual à mediana, que é igual à média, tá bem no pico aqui, né? E o que eu quis dizer com 1 sigma ou 2 sigma? Depende da área que você está pegando aqui da média ponderada lá. Então, 1 sigma significa que 68% dos dados, né, caíram nessa região. 2 sigma, 99,40 e alguma coisa, né? Então, um ponto sempre sai fora aqui, né? Significa os 5% que não caem dentro da gaussiana. Então, quando a gente está falando de 1 sigma, nós estamos considerando essa área aqui dentro da curva. Quando a gente fala 2 sigma, essa área. Poderia continuar aqui com 3 sigma, 4 sigma, mas é uma questão de você... o que te satisfaz, né? Em termos de estatística aí. Você tem que entender que mesmo que eu esteja dando incerteza em 2 sigma, pode ser, ainda existe quase 5% de chance aí, né? De que o seu valor real, a sua idade real vai estar fora, né, dessa curva gaussiana. Na natureza, tudo funciona estatisticamente. Essa é a distribuição normal unimodal, né? Nesse caso, a gente vai dar os erros em torno de mais ou menos 5 ou mais ou menos 10, por exemplo. Aqui. Se a gente usar o intervalo de confiança 1 sigma, essa idade calculada a partir dessas razões poderia estar dando 100, mais ou menos 5 milhões de anos. Se a gente usar 2 sigma, o intervalo de dados vai aumentar, né? O intervalo de confiança vai aumentar aqui, vai ser 100, mais ou menos, a incerteza vai aumentar, mais ou menos 10, 2 sigma, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente diz que o mesócrono forneceu idade de 500, mais ou menos 15, 1 sigma, você quer dizer que devido aos erros analistas, incerteza, etc., pelo menos 68, alguma coisa por cento dos valores obtidos caem dentro dessa margem de erro, 485 a 515 milhões de anos. Quando você diz que a idade é 500, mais ou menos 30, 2 sigma, pode parecer que essa idade é menos confiável, mas você está dizendo que pelo menos 95% dos valores caem dentro desse espectro. Então, o que você prefere, né? Você prefere ter uma idade aqui que a incerteza aparente dela é menor, né? 15 milhões de anos. Só que, na verdade, ela é 1 sigma. 1 sigma está te dizendo que você tem mais de 30% de chance da sua idade não ser essa. Não ser nem 485, nem 515 milhões de anos. São quase 30% de chance de a sua idade estar fora desse intervalo. Quando você está usando 2 sigma, você tem um pouco menos aí de 5% de chance da sua idade estar fora desse intervalo.
Então, assim, pelo menos, eu escolheria sempre usar 2σ, não usar 1σ, né? Porque você pode estar escondendo aqui um erro, né? Parecendo que a incerteza é menor, mas, na verdade, você está dando uma unidade muito menos confiável, né? Nesses termos estatísticos. Então, você tem que entender que estatística, ela mostra quase tudo, mas esconde o essencial, né? Ela está sempre escondendo alguma coisa ali. Então, tem que entender o que a pessoa quer dizer quando ela te diz 2σ, 1σ. O propósito dessa aula é exatamente isso, vocês terem esse poder de decisão, né? Esse poder de entender, né? De informação, quando a pessoa está te passando aquilo ali para não ser ludibriado, tá bom? Além da distribuição unimodal normal, tem outros tipos de distribuição na natureza, né? A gente pode ter uma distribuição, por exemplo, que esses pontos puxassem todos mais para um lado, né? Ou para o outro. E no caso, a gente ia ter uma distribuição assimétrica, positiva ou negativa, tá bom? Onde a moda não ia mais corresponder à mediana e à média. A moda é o valor que sempre repete mais, né? Vocês têm que lembrar aquela história, né? O cara com a cabeça no forno e o pé no congelador, a temperatura média do corpo dele é 37 graus, né? 36,5. Ele já está morto, mas a temperatura média é essa. Então, às vezes, a moda, principalmente para a geologia, né? A moda importa muito mais do que a média, tá bom? Então, quando a gente tem distribuições assimétricas, a gente vai ter, por exemplo, idades lá que eles vão te falar 100 mais 10 menos 5, né? Quer dizer que para um lado positivo está mais puxado, tem mais valores do lado positivo do que do lado negativo. Ao contrário aqui do lado de cá, né? Então, o seu intervalo vai mudar um pouco. E você tem distribuições que não são unimodais, são distribuições bimodais, né? Seriam 2 vales aqui, 2 picos, ou distribuições polimodais, que aí bagunça tudo, né? Para a geocronologia não são muito comuns, mas em outros aspectos aí, de outros tipos de análise podem ocorrer. Isso aqui é um poema aqui do William Youlden, de 62, um poema modernista, concretista aí, né? Em que ele está usando o formato da gaussiana para falar para a gente o que realmente acontece. Tem vários exemplos aí na natureza de distribuição de dados que eles são unimodais simétricos, então acabam fazendo uma gaussiana, se você observa várias vezes, 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, né? Os fenômenos. Então ele coloca lá a lei normal de erro, que é a lei da gaussiana, né? Ela stands out, se destaca na experiência da humanidade como uma das generalizações mais amplas da filosofia natural. Serve como instrumento que guia pesquisas nas ciências sociais, físicas, na medicina, na agricultura, na engenharia, e é uma ferramenta indispensável na análise e na interpretação de dados básicos obtidos pela observação e pelo experimento. E com isso ele desenhou uma gaussiana aqui com a poesiazinha dele. Até o começo dos anos 60, a gente calculava isócronos, a gente não, né? Quem estava lá naquela época, visualmente, né? E começaram a aplicar uma série de técnicas de ajuste de curvas para isso, né? Todo mundo que trabalhou aí, teve aula de física, físico-química, física experimental, né? Teve que fazer, em algum ponto, regressão, né? Otimizando a utilização dos isócronos. Então, lembra lá do Galileu, né? Pegando aquelas bolinhas dele, jogando no plano inclinado e vendo a altura que a bolinha chegava de acordo com a altura que ele largava. Então tem várias formas, você tem aqui uma distribuição de pontos mais real do que aquelas que a gente mostrou para os isócronos, né? Como é que você vai fazer um ajuste de reta ou de curva para esses pontos? Você pode considerar que todos os erros estão em Y, né? Então você vai tentar diminuir os erros em Y, né? A distância dos erros em Y na hora que você soma, né? Todos os erros são em X, então você tenta traçar uma reta que ela diminua o máximo possível o comprimento desses erros em X. Erros fixos ou o peso individual, que é os mínimos quadrados, que a gente vê aqui agora. Aqui todos os erros foram para o Y, ele ficou triste, todos os erros para o X ficou triste. Ponderada fixa, então é na gangorra. E o método dos mínimos quadrados. O que é esse método dos mínimos quadrados? É você tentar diminuir o máximo possível a somatória do tamanho desses quadrados aqui, desses retângulos, né? Que cada ponto vai fazer em relação à reta que você está fechando. Então a reta que você vai desenhar como regressão linear, ela vai ter que tender a conseguir diminuir o máximo possível a área desses quadrados, né? Então tá aqui o quadrado mínimo, que a mãe dele está muito feliz por ele, que ele é o método mais forte para você poder calcular a sua reta de regressão linear. Bom, dei uma pausa aqui para deixar o carro do ovo passar, não sei se adiantou muito não, mas tá vendendo ovo aí, ó, 30 ovos, R$10 aqui na periferia de BH, tá? Zona Norte. Ou abacaxi também, abacaxi docinho de Marataízes. São coisas que acontecem aí na ensino remoto emergencial, né? Bom, mas com isso surgiu essa coisa aí do parâmetro MSWD.
MSWD quer dizer Mean Square of Weighted Deviates, é o quadrado médio dos desvios ponderados, ou Q quadrado reduzido, né? E a gente quer diminuir isso aí o máximo possível, a gente quer diminuir o tamanho desses quadrados, diminuir a somatória deles, tá bom? Então, o que acontece, né? A gente tem aqui o MSWD, quanto mais próximo de 1 aqui, ele vai ser ideal, né? Quer dizer que aqui a gente tem as barras de incerteza em X e em Y, né? Se a gente está próximo de 1, as incertezas analíticas foram estimadas corretamente para essa regressão linear. E os dados provavelmente representam uma só população, são amostras cogenéticas sem perturbação geológica. Se a gente tem um MSWD de 0.3, né? Ou 0.2, ou etc., quer dizer que as incertezas analíticas foram superestimadas, né, lá. Dentro da incerteza analítica de cada ponto no X e em Y, nas duas variáveis, todos eles estão sendo resolvidos pela reta, né? Então, nem sempre o MSWD muito baixo quer dizer que você conseguiu uma coisa cogenética muito boa. Pode ser que você superestimou as incertezas analíticas, né? Se os seus erros analíticos foram muito grandes no X e no Y, praticamente qualquer reta que você passar vai conseguir resolver. Então, você vê que é um jogo aí entre o tamanho das suas incertezas analíticas de cada ponto, né? E o quão bem elas são resolvidas pela reta. Não é tão simples como bem que a reta resolve os pontos. Tem também que levar em conta as incertezas, né? E se você tem um MSWD muito alto, lá, quer dizer que essa soma dos quadrados aqui vai ser muito alta. E com isso, os seus pontos estão super dispersados. Quer dizer, eles estão espalhados, eles não fazem uma reta, na verdade, né? As incertezas analíticas podem ter sido subestimadas, cada ponto está com incerteza muito pequena, e com isso quase nenhuma reta vai conseguir resolver. Ou, na maioria das vezes, são problemas geológicos ou analíticos, né? As suas amostras podem não ser cogenéticas, na verdade você misturou amostras de idades diferentes, né, com razões iniciais diferentes, ou seu sistema foi perturbado, causando perda parcial em algumas amostras, etc, etc. Você tem que avaliar de acordo com o conhecimento geológico que você tem da área. Então a gente busca o MSWD, na maioria das vezes, mais próximo de 1, né, para poder te dar já uma medida aí de quão confiável é aquela sua idade isocrônica. Então, voltando lá, vocês têm que lembrar, não basta saber que você tem uma idade obtida por um sistema radiogênico, você tem que saber se a datação é convencional, isocrônica, se a datação é por idade modelo, não tem nada a ver com as outras duas. Se a datação for por urânio de chumbo, por exemplo, você tem que saber que se é uma idade concórdia, se é uma idade de terceiro superior, inferior, 6,8, 7,6, etc. E se você trata, por exemplo, de isócronas, você tem que ter esses padrões aí, esses parâmetros, né, do tipo MSWD, para te dar uma ideia do quão bom, do quão confiável é aquilo, né? Para você poder saber com o que você está trabalhando, o que você está interpretando, com um nível de confiança muito maior, né? E para não ser ludibriado por coisas fantasmagóricas, coisas artificiais por aí, tá bom? Quando a MSWD é muito alto, às vezes é chamado de errócrona. Pode ser problema analítico, pode ser problema geológico. Só que aí, olha que legal isso aqui, né? Esse é um artigo muito legal, Spencer e companhia aqui, né? Estratégias para interpretações robustas, né? Estatísticas de idades urânio-chumbo, de diacronologia urânio-chumbo. E aí, nesse artigo, eu achei muito legal que o Spencer colocou um negócio aqui que os estatísticos sabem muito bem, mas que o pessoal da geologia ainda não tinha digerido. Não é bem essa questão, assim, quanto mais próximo de 1, o MSWD é melhor. Isso depende do número de dados que você tem, né? Então, na verdade, você faz uma curva aqui, ó. Se você tem dados, 2 dados, né? Praticamente qualquer MSWD vai ser legal. Na verdade, 2 dados é muito ruim, porque qualquer 2 pontos dá uma reta, né? Então, nunca apresentem isócrono só com 2 pontos aí. Pelo menos 3 para cima, tá bom? Mas, se você tem lá N, né, número de amostras até 10, na verdade, o MSWD aceitável, depende se você está falando de 1 sigma ou 2 sigma, de novo, né? Vai estar entre 0,1 e 2, né? E não exatamente 1. E a enorme maioria aí das análises geocronológicas que a gente vê tem menos de 10 pontos analíticos, né? Quando a gente trata de isócronas ou etc. Então, na verdade, o MSWD entre 0,1 e 2 é praticamente aceitável, aí, dependendo da incerteza que a gente está falando, né? Então, não é assim, deu 2, já é errócrona, não é bem assim, né? A gente tem que levar em conta a estatística, tá bom? Mas você vai aumentando o número de análises, aí, obviamente, né, você vai chegando cada vez mais o MSWD é aceitável, só aqueles que estão próximos de 1, 1.5, 0.5. Pode desconfiar também quando você vê MSWD muito baixo, provavelmente não é porque as análises são muito boas, mas porque as incertezas foram subestimadas, tá bom? E por isso, né, falando de certeza analítica, como é que a gente estima essas coisas, né?
eu coloquei aqui, a incerteza analítica ela tem dois componentes, né? Ela tem um componente sistemático e ela tem um componente aleatório, tá bom? O componente aleatório são as flutuações dos valores medidos pelo espectrômetro, né? E aí vai ter várias razões para isso que a gente vai ver na aula de espectrometria de massa. De qualquer forma, a gente calcula um valor médio ponderado, né? Vai ter normalmente a distribuição normal gaussiana desses pontos aí. O componente sistemático é que é o problema, né? Que o componente sistemático ele pode causar um offset do valor real, um viés, né? Vai ser o problema na acurácia ali, como a gente estava vendo. Por isso a gente tem que ter padrões secundários para poder avaliar a acurácia da análise. Possíveis fontes de componente sistemático de incerteza. Erros em lambda, por exemplo. Você está usando uma constante de decaimento que não é a constante de decaimento real. Ela vai ser melhorada por análises posteriores. Superdispersão de longo termo em espectrômetros, tem várias razões disso aí. O padrão que você está usando não é homogêneo. Erros de cálculo de padrão. Correções que estão aplicadas de forma errônea, por exemplo, você está corrigindo o chumbo comum muito mais do que deveria ser corrigido. Isso faz o seu valor médio sair longe do valor real, né? Então são os dois componentes aí da incerteza analítica. Se você estima essa incerteza analítica aqui de forma errônea, você pode estar conseguindo um MSWD muito bom lá, mas porque, na verdade, as suas barras de erro estão muito grandes, né? Então a reta está conseguindo resolver os pontos de alguma forma, né? Isso são para distribuições univariantes, né? Agora tem distribuições que são bivariantes. O que quer dizer isso? Nós estamos levando em conta duas variáveis de erro. Por exemplo, quando a gente trata das razões chumbo 206 urânio 238 e chumbo 207 urânio 235. Cada uma delas vai ter o seu erro associado. Então, por exemplo, a gente pode ter o erro da 68 e o erro da 75, ou a incerteza da 68 e da 75 nos eixos Y e X aqui. Se for uma distribuição bivariante normal, né, os erros variam aqui, você vai ter uma gaussiana em 3D, vamos dizer assim. Muito importante a gente saber que quando a gente fala de 1 sigma, 2 sigma para distribuições bivariantes, o intervalo de confiança é diferente do 1 sigma, 2 sigma para distribuição univariante, tá? O 2 sigma para bivariante está em 86% e 1 sigma 39%. Quer dizer, 60% de chance da sua idade, do seu número está fora daquilo ali quando a gente trata, por exemplo, de idades concórdia, tá bom? Então, quando a gente fala de idade concórdia 2 sigma, né, a elipse 2 sigma lá, você pode saber que você está em 86%, tá bom? Se as variáveis são correlacionadas, como é o caso de muitos erros aí em 6875, quer dizer, quanto maior o erro em 68, maior o erro em 75, né, essa distribuição de pontos ela vai ficar próxima a uma elipse. Por isso, lá nos diagramas concórdia, a gente desenha os pontos analíticos como elipses. Aqueles pontos ali estão refletindo para a gente o tamanho dos erros em cada... tamanho da variação, da covariação de erros, né? A gente tem um parâmetro para isso que chama ρ, que é o coeficiente de correlação, em relação a essas análises. Normalmente, para as idades urânio e chumbo, elas vão estar correlacionadas, né? Então, olha lá, se você tem uma correlação ρ 1, você vai ter uma elipse muito fechada, quase uma reta, né? 0,8 vai abrir na elipse, 0,4, 0 vira uma nuvem de pontos do tipo um círculo, né? E se você tem uma correlação negativa, né, quanto maior o erro numa variável, menor na outra, a elipse começa a deitar para o outro lado. Então, para vocês entenderem o que significa essas elipses que vocês veem aí nos diagramas concórdia, tá bom? Depende do tamanho do erro, né? Quanto maior a elipse, maior a incerteza em cada uma das análises, né? E da correlação entre as duas variáveis, tá bom? Alguns exemplos aqui agora a gente já entende o que significa, por exemplo, MSWD, né? No caso aqui, Klein e Moura, eles não usaram barras de erro, né? Eles usaram apenas pontos analíticos. Normalmente você pode escolher usar ponto analítico ou as barras de certeza, já mostrando quanto que varia cada ponto, né? No caso aqui, granitóide de Jonasa. Idade, 2 bilhões de anos, mais ou menos 61 milhões de anos. Tem um estronço inicial, né? Isso é parâmetro patogenético. MSWD 1.9, tá muito bom, né? Para isso aí, quer dizer, tá te indicando uma reta que provavelmente é uma isócrona, né? Já essa outra amostra aqui, TAG 2, olha lá, né? Biotita, muscovita, rocha total, feldespato. Então, uma isócrona que chama isócrona interna, né? Quando você usa minerais da própria rocha. Você pode usar a amostra de rocha total também. Idade, 525, mais ou menos 20 milhões de anos. Apesar da incerteza ser menor, olha o MSWD, 7. Né? Então, essa incerteza está menor aqui, provavelmente porque as incertezas analíticas ou foram subestimadas, né, para dar um MSWD tão alto,
ou então é porque tem algum problema geológico nessa amostra, né? Provavelmente perda parcial, né? Provavelmente aqui é umidade de cristalização e aqui umidade de perda parcial, né? Então aqui é uma isócrono usando a amostra de rocha total e aqui uma isócrono interna. Coisa interessante, né? Pode estar te mostrando que a região não foi afetada de forma significativa, mas uma própria amostra de rocha dentro dela, dentro da sua amostra de rocha, né? O estrôncio pode ter migrado para outros minerais, né? Você perde o estrôncio do plagioclase, ele vai para a biotita ou para o cafeodspato, etc. A biotita vai, na verdade, é o contrário, né? Você perde do cafeodspato e vai para biotita, vai para o plagioclase, que gosta mais de estrôncio. Então, ficar esperto no que vocês estão vendo aí. Outro exemplo aqui, Oliveira, né? Essa isócrona aqui, 839 mais ou menos 85, razão inicial. MSD 0W.88, MSWD 0.38, muito bom aí, né? Outros exemplos aqui, Pimentel e Botelho, já uma análise aqui com MSWD 21. Você vê coisas publicadas com MSWD de 100 aí, né? Não quer dizer que está errado, pode ser que está certo, mas se tem isso aí em mente, você já tem uma ideia da qualidade do dado, se é confiável ou não, né? E aqui uma outra solução. Uma coisa interessante que a gente está vendo, né? As barras de erro aqui das rochas máficas, né? Muito maiores no estrôncio do que no rubi de estrôncio, e o contrário nos granitos, né? A barra de erro muito maior no rubi de estrôncio. Por quê, né? Isso se dá devido ao fato que a gente já viu, né? O rubídio gosta de rochas muito mais crustais, o estrôncio de rochas muito mais mantélicas. Então os erros vão ser maiores ou menores de acordo com isso aí, tá bom? Isso aqui eles colocaram como barras, porque provavelmente o erro horizontal é muito pequeno. Às vezes colocam como cruz, né? Mostrando o erro vertical, o erro horizontal. E a gente já sabe, por exemplo, essa análise, ela deve ser aqui 70, 95, mais ou menos 5, né? Então 70, 95 vai até 710 e até 709, tá certo? Então é isso aí que eu tô falando, a diferença de erro nas barras de rochas graníticas e básicas. Beleza, pessoal, aí vamos fechar essa aula aqui e passar para a próxima de espectrometria de massas na semana que vem.